caros, bom dia mais uma vez. Sempre no feriado a gente faz isso. Nos reunimos aqui e pensamos em algum assunto que seja algum assunto útil ao nosso dia, aos nossos tempos. Eu escolhi este. Eu sempre procuro utilizar alguma coisa de um dos nossos símbolos de fé, ou a Confissão de Fé de Westminster, ou o nosso catecismo maior, ou o nosso catecismo menor. Às vezes também o catecismo de Heidelberg. E pode colocar aqui junto, por favor. Sempre um desses símbolos de fé também porque somos uma igreja de confissão reformada, e a confissão reformada pressupõe que a gente estude continuamente nossos símbolos de fé. Então hoje estudaremos um capítulo, que é o capítulo 20 da Confissão de Fé. Capítulo 20 da Confissão de Fé, que é esse tema aqui, da liberdade cristã e da liberdade de consciência. O que é a liberdade cristã e o que é a liberdade de consciência? Eu vou ler um texto da Palavra de Deus. Se você quiser abrir, abra por favor, em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, os versículos 14 a 16. 1 Timóteo 3, 14 a 16. A ênfase que eu quero dar é na palavra verdade. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Fica claro pela palavra que a igreja, esta igreja do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. Em determinado momento, se você quiser abrir a palavra em outro lugar, vá a João capítulo 18. João capítulo 18, versículos 36 a 38. É a conversa de Jesus com Pilatos. Respondeu-lhe Jesus, no capítulo 18, no versículo 36. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? É uma pergunta, né? Respondeu Jesus: tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. É a mesma palavra que estava lá quando Paulo escreveu a Timóteo, é a mesma palavra que está aqui. A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E então Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? Nesse nosso passeio bíblico dominical, vamos para uma outra passagem. Passagem de Paulo aos Efésios. Efésios, por favor. Efésios. Você acha Efésios ali pertinho de Gálatas. Efésios. Efésios. E a passagem é no capítulo 4. No capítulo 4. E os versículos são do 20 para frente. Do 20 para frente. Na verdade, poderia começar pelo 17, porque está falando de andar, mais ou menos como estava escrito lá em 1 Timóteo. Olha, estes são os procedimentos de como deve ser a conduta na vida da igreja, a conduta na casa do Senhor, a conduta entre a família da fé.
E aqui Paulo está escrevendo, ajudando-os a não andar como andam os gentios. E por isso ele diz que os gentios andam num tipo de vaidade própria muito grande, e que isso evidencia um obscurecimento de entendimento. Isso identifica uma alheirice à vida de Deus, e Paulo não alivia em nada. Chama essas pessoas de ignorantes. A palavra aqui é uma palavra, claro, muito dura, mas ela é uma palavra que identifica um desconhecimento resultante da dureza do coração. Desconhecimento que é resultado de um coração, como diz o texto aqui no 18, finalzinho do 18, dureza do coração, que logo a seguir vai evidenciar uma insensibilidade, e o próximo passo é a dissolução. E depois vem o cometimento das piores impurezas, ou seja, um homem largado, um homem sozinho, um ser humano sem o freio da palavra de Deus é uma bomba relógio, seja para os outros ou seja para ele mesmo. Então nós temos uma alternativa. A única alternativa para viver é a alternativa de encontrar o ensinamento para viver. Se ao sermos largados à nossa própria sorte, certamente nos destruímos e destruímos aqueles que estão próximos de nós, qual é a alternativa para permanecermos? Para permanecermos espiritualmente, emocionalmente, eticamente, moralmente, dentro de uma condição razoável, né? Então Paulo fala isso aos Efésios, e ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é, olha a palavra apareceu de novo, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então a palavra primeira é despojar, é uma ideia assim de se livrar mesmo. O tal do velho homem é o inimigo. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E a palavra então, oposta a se despojar, agora é renovar. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade de novo. Nessas três passagens, a minha ênfase foi gravitar em torno dessa palavra. O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade diante da frase, da Constituição, da Confissão de Fé de Westminster? O capítulo 20, da liberdade cristã e da liberdade de consciência. De que liberdade a Confissão de Fé está falando? Eu vou adiantar, eu ainda não coloquei aqui o tópico, da Confissão de Fé de Westminster. Vou adiantar uma ideia, uma hipótese. Provavelmente, o que você está pensando sobre liberdade cristã e liberdade de consciência não seja o que a Confissão de Fé está falando. Provavelmente. Eu te falo por quê. Provavelmente, nós pensamos, quando se fala assim em liberdade cristã e liberdade de consciência, uma das primeiras coisas, uma das hipóteses é: o que eu posso fazer? Qual é o limite para o que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Se eu falar assim, exercite bem a sua liberdade cristã, provavelmente você me perguntaria, mas até onde eu posso ir na minha liberdade cristã? Por quê? Porque o nosso século tem em mente a noção do direito. Qual é o meu direito? Para eu participar dessa igreja, o que ela cobra de mim? Porque se ela cobra pouco, então eu consigo administrar. Aí eu vou ver o que eu tenho de privilégio e o que eu tenho de deveres. E se eu tiver poucos deveres, ou que der para eu dar conta,
então é uma igreja boa para mim. Mas se essa igreja tiver muitas formas, muitas exigências, se essa igreja for muito elevada do ponto de vista disciplinar, então, será que eu vou participar dessa igreja? A consciência do nosso século é: quais são os meus direitos? O que é que eu ganho com isso? Veja, estou falando de consciência de século. Não estou falando necessariamente de mim ou de você. Apenas estou dizendo que, nos dias atuais, em tudo e em qualquer situação, as pessoas dizem: vale a pena? Está valendo a pena para mim? Eu estou tendo vantagens. Quais são as vantagens? Qual é o sentido? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu venho todo domingo? Eu venho, eu participo, eu estou com pessoas. E se alguém me perguntar: por que é que você vai para essa igreja? Por que é que você convive com estas pessoas? Como é que eu vou responder? Porque certamente quem me perguntar: de que igreja você é? De qual denominação você é? Ele vai esperar que você justifique que o fato de você ir a essa denominação, ser membro dessa denominação, esteja valendo a pena para você. Porque senão, alguém vai logo dizer: mas você está indo em uma igreja que parece não valer a pena o tempo que você está lá. Essa igreja te ajuda no teu sucesso pessoal? Essa igreja te eleva a autoestima? Essa igreja te dá prazer e satisfação? Já pensou você falar: oh, não é exatamente para isso que eu estou indo na igreja? Já pensou? Certamente alguém diria que essa não é uma boa igreja para você. Então, nos dias atuais, quando se fala em liberdade cristã, a palavra comum é direito. A palavra comum é: agora, qual é o meu direito? E a confissão de fé vai andar num outro caminho. Você vai perceber. Você vai perceber. E você vai entender melhor. Então, eu estou aqui trabalhando sobre essa ideia aqui, um estudo sobre a conduta na vida da igreja. Se o mundo trata do conceito de liberdade cristã, ou de liberdade de consciência, como uma busca pelo direito, como é que a igreja reformada trata isso? Como é que nós tratamos? Vê só, como provavelmente seja bem diferente do que você estava pensando, do que nós pensamos. Esse é o primeiro ponto do capítulo 20. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal, das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Então, quando a gente fala assim: não, nós somos confessionais, nós somos uma igreja confessional, nós somos uma igreja que subscreve os símbolos de Westminster. Então, se somos uma igreja confessional, nós temos que entender liberdade cristã como a confissão de fé fala de liberdade cristã. A liberdade cristã que a confissão de fé de Westminster fala não tem nada a ver com estender o meu direito para qualquer tipo de prática pessoal que eu digo: não, mas isso aqui é a minha consciência, isso aqui é o meu pensamento. Não é uma luta pela liberdade, não é uma luta por mais espaço, não é uma luta por um avanço no que diz respeito ao que eu penso, eu gosto, eu acho. O senso da liberdade cristã, da confissão de fé de Westminster, veja, eu leio o texto de novo. O senso da liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste, é como se eu pudesse enumerar. Primeira coisa, a liberdade do delito do pecado. Segunda coisa, a liberdade do Deus que da ira condenatória de Deus, da ira vindoura, ou seja, em relação ao futuro,
Deus não virá com a sua ira, ou seja, a liberdade que Cristo nos comprou, nos outorgou, nos deu com a cruz, foi para viver livres da maldição da lei, livres do poder deste mundo, livres do cativeiro de Satanás, livres do domínio do pecado, inclusive. E, claro, todas as coisas que o pecado gera. Esta é a nossa liberdade. Qual é a melhor liberdade? Lembra que Pilatos perguntou para Jesus, quando Jesus disse, olha, eu nasci para isso, eu sou isso, e eu estou comprometido com a verdade. Pilatos falou, mas e qual é a verdade? É como se eu fizesse aqui em meio a essa aula. Veja, no nosso tempo, quando se fala de liberdade, parece ser uma questão de direito pessoal. Mas, biblicamente e confessionalmente, quando se fala de liberdade, tem a ver com algo que Cristo conquistou para que fôssemos libertos das forças que nos impedem. Nos impedem de quê? É o próximo tópico aqui da confissão de fé, né? Como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Não sei se eu consigo explicar isso de maneira bem clara, mas eu vou tentar. Tem uma lenda chamada a lenda de Ícaro. E é lenda, claro. O que você vai pegar é a moral no final. Nessa lenda de Ícaro é contado que o pai de Ícaro havia feito um mal muito grande ao rei Mino. E então eles foram aprisionados. O pai e o Ícaro. E naquela prisão que eles estavam num chamado labirinto, que é o labirinto de Ícaro, eles não podiam sair. Ficavam só os dois ali, pai e filho, até o momento em que o pai de Ícaro constrói asas. Só que essas asas, elas são de cera e de pena. Então, eles conseguem sair do labirinto com aquelas asas grandes, de cera e de pena. Veja, é lenda só. Você vai entender a moral no final, o entendimento que você precisa guardar no final. Então eles voam, só que eles têm 2 limites. E o pai de Ícaro diz isso a Ícaro. Olha, suas asas são de pena e de cera. Você voa, mas se você chegar muito perto do sol, a cera vai derreter. E se você chegar muito junto às águas, as penas vão ficar pesadas. E o que é que Ícaro fez? Ícaro saiu voando, mas ele desobedeceu ao seu pai. E conta a lenda que ele foi ao encontro do sol. E quanto mais alto ele foi, mais a cera derreteu. Então, quando ele caiu morto no mar, depois das asas se derreterem, né, o seu pai amaldiçoou a sua própria construção. Não era melhor ter ficado preso com o filho lá dentro do labirinto, do que agora, depois de tê-lo livre, vê-lo morto nos seus braços? Bom, isso é a lenda de Ícaro. Para trazer um senso. Quantos sabem andar no caminho, na verdade? Quando a verdade é colocada, isso aqui é a verdade. Quando um pai coloca para o seu filho ou sua filha, ou sua mãe coloca, olha, isso aqui é a verdade. Quantos filhos andam nessa verdade? É uma lenda só, a de Ícaro. Mas ela se torna uma prática comum em toda desobediência.
olha, se tem um instrumento, olha, se tem se tem um conceito, se tem um jeito de viver no mundo que é ensinado pela verdade, toda prática que vá além disso, desobediência. E toda desobediência se encontra com a lenda de Ícaro. Um dia voa mais alto do que deveria voar e mais perto do sol do que deveria voar. As asas derretem. Eu fui procurar essa lenda porque é importantíssimo. Ela tem uma aplicação muito própria aos nossos dias. Deixa eu lhes falar de coisas mais atuais. Estou aqui dentro apenas desse conceito de o que é a liberdade. Para que é que a liberdade nos foi dada? O que é a nossa liberdade? O que é a liberdade bíblica? Uma das coisas mais complicadas, eu acho, para a vida de um pastor, eu imagino que para a sua também. Mas, como eu sou pastor, eu falo das minhas agrúrias, né? Pastorear em um país como o nosso não é uma coisa muito fácil. Porque nós somos um país muito interessante do ponto de vista cultural. E eu entendo e respeito toda a nossa cultura, ou seja, toda a cultura brasileira, ela tem um compromisso com aquilo que foi o nascimento do nosso país. Nosso país nasceu colonizado pelos portugueses, obviamente num conjunto de igreja e Estado. A gente estuda isso nas nossas aulas de história, a força igreja-Estado daqueles períodos primordiais. Nós chegamos a ter o maior número de feriados do mundo já como nação. Era assim, um dia trabalha, o outro é feriado. Um dia trabalha, outro é feriado. Um dia trabalha, outro é feriado. Depois foi percebendo que alguém tem que trabalhar nessa casa, né? E aí foi diminuindo o número dos feriados. Mas você sabe, né? Que nós ainda somos um dos países com o maior número de feriados do mundo. Se não me falha a memória, nós somos o 5º ou 6º país com o maior número de feriados do mundo. E os nossos feriados, quase todos eles, têm alguma relação com religião, já notaram? Que são os feriados, obviamente, dos santos mediadores e tudo mais. Ou de alguma prática da, claro, religião dominante, colonizadora deste país. Junte-se a todos estes feriados com uma forte ênfase em idolatria, nós ainda temos as outras coisas que são as nossas festas, que nem tudo é religião nesse mundo, mas também tem que ter divertimento, alegrias e outras coisas. Então, a vida de um pastor já começa assim, ó, se eu não tivesse nada para fazer, só de preocupação eu já poderia passar horas de oração. Começa com o carnaval. Rapaz, olha, o carnaval já foi estabelecido, entre outras coisas, mais ou menos numa cultura como aquela assim da despedida de solteiro, né? Não, depois você vai casar, vai ser difícil a sua vida, então vamos ter uma ótima despedida de solteiro antes do casamento. As noivas amam essas práticas, né? Para não dizer odeiam, né? Mas há muito tempo há uma cultura no Brasil em que rapazes fazem despedidas de solteiros com seus amigos. E então eles fazem o mini carnaval. E é mais ou menos essa a ideia. E essa é a ideia do carnaval brasileiro. Já que vai ter, depois a chamada quaresma, né? Então vamos nos divertir antes. Estabelece-se aquilo que é uma das maiores festas mundiais hoje. E é aqui. Isso atrelado ou muito aliado ao dinheiro, faz com que a festa, em algum momento, pareça ser uma coisa boa. Porque pessoas dizem, mas está trazendo tanto dinheiro? Está trazendo tanto recurso? Então nós temos festas que são religiosas, festas que são antirreligiosas, e a preocupação sempre de um pastor presbiteriano, pelo menos, imagino que de todos os outros pastores, mas meus membros não estão lá, né? Ora, pastor, né?
Pois é. A questão é, qual é a força que o sofisma, qual é a força que a cultura, qual é a força que a mentira, qual é a força da idolatria para alguma coisa que é a verdade? Onde é que elas batem na verdade? Onde é que elas chegam perto da verdade e dizem assim, mas não é tão verdade assim? Ser um cristão não é não poder ir para a Sapucaí. Olha, eu vou lá com a minha fé, eu não deixo de ser cristão. Eu vou lá, eu curto, eu danço, eu participo da minha escola de samba e depois eu vou para a igreja, de repente até no domingo de manhã, até no sábado à noite. No domingo de manhã eu vou para a igreja, para a escola bíblica dominical, tiro o glitter e vou. Até onde? Até onde? Isso é assim, isso aqui é a nossa cultura, até onde? Esse é o ponto, né? Então é aqui que eu digo que não é fácil ser um pastor de uma igreja protestante em um país de cultura não protestante e de cultura provocativa, né? Provocativa a nossa cultura. A nossa cultura está sempre dando uma cotovelada nas coisas da religião, nas coisas da fé. Ela está sempre dizendo, não é assim. Pode. Eu acho que pode. Porque que mal tem, né? Então, esses são os pontos que eu acho que, parece-me pelo menos, no que diz respeito à liberdade cristã, o século atual está sempre lutando por mais direitos. São os jovens querendo ir para o carnaval, são outros querendo ir para outras coisas. Eu digo nas grandes cidades, sempre tem alguém lutando por isso. Parece que o senso não, qual é a minha liberdade? Qual é o meu direito? Mas, pela confissão de fé, liberdade cristã, não é essa busca por esse direito. É outra coisa. A liberdade cristã qual é a liberdade que Cristo me conseguiu ou me outorgou para que, mesmo que eu viva num mundo de perseguição, de ataques culturais, de convites a, obscenidades, idolatrias, outras coisas, eu poder falar, olha, não, isso não é para mim não, isso eu não vou fazer não, isso não passa nem perto de mim. Eu pensei, não é a melhor ilustração, mas como eu estava pensando nessa aula há um tempo já, eu estava entrando no nosso condomínio e então fui encontrando uma pessoa, outra pessoa e tal, e fui dizendo, oh, bom dia, o outro também falou, bom dia, um veio, me encontrou, o outro me ultrapassou, outros estavam indo para todos os lugares, e eu fiquei pensando, para onde eu estou indo? Eu estava indo para o nosso apartamento. Se alguém me convidasse, olha, vamos jogar bola lá na quadra. Não, eu estou indo para o meu apartamento, encontrar minha família. Se outra pessoa falasse, está tendo uma festa ali no salão social do prédio. Eu diria, não, estou indo lá visitar, estou voltando para casa, estou indo para minha casa. Né? Se alguém dissesse, vamos ficar aqui jogando na sala de jogos, eu diria, não, eu estou indo para minha casa. Ou se eu falasse, talvez até se alguém falasse, mas reverendo, olha um chimarrão aqui, vamos tomar um chimarrão aqui nessa casa. Aí talvez eu fosse olhar assim, chimarrão eu gosto, mas é muito melhor eu tomar chimarrão com minha esposa em casa. Eu acho que eu recusaria até um chimarrão para voltar para casa. Não é a melhor das ilustrações, mas apenas pode ajudar a lhe dizer que quando a gente está fazendo alguma coisa, quando a gente é alguma coisa, quando a gente tem um projeto, um plano, alguma coisa assim, não é fácil de as pessoas nos dissuadirem, na verdade, não é? Se você estiver entrando no seu condomínio, você vai para sua casa. Mesmo que alguém lhe convide, ou lhe atrase, ou lhe faça alguma coisa, você vai lutar por aquilo. Pois tenho a impressão que uma coisa que parece ser muito necessária nos dias atuais, mas não parece ser tão evidente nos dias atuais, é que, diante das tentativas que fazem de nos dissuadir da nossa fé, nós sempre conseguimos resistir.
E então, nós começamos a enfrentar problemas enormes, confessionais. Às vezes a gente pensa, não, isso aqui, imagina. Mas nós dizemos que não somos tão confessionais quanto pensamos. Veja só, ainda nesse tópico, todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está ampliada. Ó, veja, liberdade ampliada. Mas qual é a liberdade ampliada? Achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Tenho todas as passagens, elas estão entre parênteses. Nós não precisamos abrir esses textos, apenas peço que vocês confiem em mim. A palavra de Deus diz que toda a liberdade, ela já estava pressuposta no Antigo Testamento para o povo usar bem a liberdade. Qual era o uso da liberdade no Antigo Testamento? Era, obedecendo às leis, adorarem ao Senhor. Usar todo o tempo, da melhor maneira, usar esse tempo com Deus. Aí a confissão de fé diz, mas eles tinham todas as questões das leis, das obrigações, era pesado. Agora, em Cristo, nós não temos mais o peso daquelas leis. Então agora ficou ainda melhor usar a nossa liberdade. Agora sim é que nós somos livres. Agora nós somos muito livres. Livres para quê? Essa é a chave. Qual é a liberdade que a gente está lutando? Pelo que é que a gente está lutando? Nós estamos lutando pelo exercício de uma liberdade que nos leva mais a Deus, que nos leva mais ao arrependimento, que nos leva mais à oração, ou que nos leva a viver de maneiras que a gente diz, não, na minha vida mando eu, mas imagine, o que é que eu tenho a ver com confissão de fé? Na minha vida mando eu. Isso é bom. Então, sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque nós já estamos na metade do ano, e esse pastor já sofreu metade do ano já. Todas as coisas que essa cultura impõe sobre a vossa vida, por quem eu devo interceder, orar, ajudar, servir, com amor, exortar, para ajudá-lo. Você vive no Brasil, como cidadão, mas de onde eu e você somos? Olha, nós estamos vivendo em um país de cultura agressiva à nossa fé. Nunca podemos nos esquecer disso. Não confunda, inimigo é inimigo. Inimigo nunca é amigo. Não espere bondade de inimigo. Nós temos uma cultura inimiga, a fé simples, a fé contemplativa, a fé que se deleita na presença de Deus. Nós temos uma cultura que o tempo inteiro vai tentar nos dizer, sai dessa coisa simples, sai dessa coisa que parece não lhe valer a pena. Você vai acreditar mesmo numa volta de Cristo? Você vai acreditar mesmo em manter-se fiel aos princípios? Não. Libera. Busque aquilo que todos estão buscando. Satisfação, desejos realizados, prazeres consumados. Você vai permanecer em alguma coisa que, quem é que garante que ele vai voltar, Essas são as pressões que nossos jovenzinhos têm nas escolas para terem suas iniciações sexuais cada vez mais cedo. Essas são as pressões que nossos jovens, que muitas vezes nunca tiveram uma liberalidade em relação à cultura, assim que eles adquirem uma certa independência, às vezes depois dos 18 anos, eles se libertam dos ensinos dos seus pais e eles vão experimentar, porque eles dizem, mas nós nunca tivemos isso. E mal sabem eles que estão flertando com o inimigo e permitindo a esse inimigo alguma coisa na relação, como que uma espécie de direito. Você permite o inimigo
lhe dobrar uma vez, ele vai saber onde é que ele te dobra. Você mostra ao teu inimigo a tua fraqueza, em algum momento ele vai pegar você de novo na mesma fraqueza. Isso é próprio de inimigo. Bons inimigos, os inimigos que fazem bem o trabalho deles de inimigos, são terríveis para a fé cristã. Parece que a Confissão de Fé de Westminster, ela foi escrita lá em 1649 para ajudar a igreja a exercitar bem a sua liberdade diante do que era a avidez do inimigo. Então nós temos aqui duas coisas que são fundamentais. Dizendo isso, eu já vou para o próximo tópico. A primeira coisa é, liberdade cristã é o que Cristo conquistou para nós, para que nós fôssemos mais culticos, mais adoradores, quiséssemos mais tempo com Deus. Isso é liberdade cristã. Liberdade de consciência é que, entre outras coisas, compreender que nós temos o livre acesso, como está escrito aqui em Romanos 12, a nós, o privilégio maior dos filhos é ouvir a voz do Pai, nos alegrarmos nas instruções do Pai. Nós não temos direitos a procurar, a querer. O que nós temos é graça sobre as nossas vidas para viver sob o Evangelho em liberdade ampliada, diz a Confissão de Fé de Westminster. Ainda que vivamos numa cultura que esteja o tempo inteiro querendo nos confrontar. Os textos são estes, estão todos aqui. Eu vou deixar esse texto com a Selma na secretaria, se os irmãos quiserem depois. É só mandar um e-mail para a nossa secretaria, secretaria@ipsantoamaro.com.br, e nós mandamos o texto, tá? Segundo tópico sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Só Deus é Senhor da consciência, diz na Confissão de Fé, e Paulo também escrevendo aos Romanos. E a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora delas. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Bom, o melhor texto é o de Colossenses mesmo, 2, 20 a 23, que ensina em que é que nós devemos pensar. O que é que deve ser, o que deve ocupar o nosso pensamento. E requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Parece que o que os teólogos de Westminster estavam querendo dizer é que existe uma consciência que ela é mais forte no plural do que no pessoal. Existe uma consciência, mais ou menos como o reverendo Gabriel falou hoje na pregação, existe uma consciência que ela é dada por Deus acerca do que é certo. Como é que a gente vive? Como é que a gente se conduz? Como é que a gente pratica essa fé cristã nos dias atuais? E esta é uma consciência padrão, todos têm. Então, quando eu, por algum motivo, digo, olha, todos aqui têm essa mesma consciência sobre culto, sobre separação moral, todos têm essa mesma consciência. Mas eu penso diferente, eu deveria pensar, por que é que eu penso diferente? Com isso eu não estou querendo dizer não dialogar, com isso eu não estou querendo dizer não pensar sobre o assunto, com isso eu não estou querendo dizer ninguém tem direito a conversar, não existe a questão dialogal. Claro que não. Porque nem sempre uma maioria está certa no seu pensamento. Que o diga a multidão que quis crucificar Jesus. Então, multidão não é sinônimo de certeza. Nunca foi. Multidão por multidão
não é garantia de que aquele é o pensamento correto. Mas se uma multidão passa anos e anos sendo provada, sendo aperfeiçoada, quando você olha para o lado, você vê como é que os filhos estão sendo criados naquela multidão. Quando você percebe como é que os namoros são vividos naquela multidão. Quando você percebe como é que aquela multidão tem sobrevivido aos ataques, às pancadas, às dificuldades da cultura. Então já não é mais argumento de alguma coisa certa só porque é uma multidão. Então você já tem na prática, você já tem exemplos. Por isso, principalmente aos jovens, e nós sempre temos muitos jovens, uma das principais maneiras de jovens aprenderem o caminho da verdade é com os mais experientes. Eles ouvem muito pela pregação da palavra, eles ouvem muito pelas escolas bíblicas dominicais, mas eles estão sempre à espera de ver isso na prática, é o como fazer. Eles aprendem na pregação o elemento sempre de maneira teórica. Eles aprendem na escola bíblica dominical, teórico. Mas é na nossa vida que eles veem como é que se faz. E aprender como é que se faz é a grande esperança da próxima geração. Como é que se faz isso? Então, a resposta que uma igreja histórica dá sempre às perguntas dos jovens é mostrando como é que se vive, como é que se conduz. E nós temos de ter paciência também com os mais jovens, que normalmente e podem, em alguns momentos, demonstrar instabilidade. Mas é aí que os pais são os primeiros responsáveis. O filho nunca se independe do seu pai ou da sua mãe. Não é porque ele se tornou maior de idade que o pai e a mãe não têm o direito de corrigir. Às vezes, algumas coisas escapam na educação que queremos dar aos nossos filhos. E aí a igreja ajuda, a igreja corrige. O fato é que a prática, ela é um testemunho importante, didaticamente importante, para que os nossos filhos compreendam o que é a liberdade cristã e usufruam liberdade cristã. É onde entram os pais, então, na instrução. A liberdade cristã, o Senhor é o Senhor da consciência, ou da liberdade de consciência, Deus é o Senhor dela. E quando existe uma consciência padrão, esse é o ponto, quando existe uma consciência padrão, uma consciência histórica, uma consciência evangélica, uma consciência de testemunho, uma consciência de paz, de harmonia, quando eu pensar diferente, eu deveria pensar, por que eu estou pensando diferente? Eu estou enfatizando. Não é pelo simples fato de que é uma multidão e eu não quero andar como todos andam. É quando eu faço uma análise e vejo que essa multidão tem tido um tipo de testemunho que a ajudou, que deu a ela a condição de ela ser o que ela é hoje. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que é possível tornando isso aqui um exemplo prático, é muito possível que vocês estejam, por exemplo, muito certos num tipo de comportamento e eu esteja errado. E ao ver vocês praticarem isso, exercitarem isso, eu pensar, mas eu acho que eu deveria mudar. Eu deveria fazer como todos estão fazendo, porque essa é a consciência que Deus deu. Daria Deus a mesma consciência para tantos? E a mim daria uma consciência diferente? Esse era o cuidado que a Confissão de Fé de Westminster queria ter com a igreja. Qual era a liberdade da consciência da igreja? O limite era o senhorio de Deus. Terceiro tópico de 4. Terceiro, aqueles que sob o pretexto de liberdade cristã cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. O fim da liberdade
é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça, diante dele, todos os dias da nossa vida. Note que mesmo lá em 1643 a 649, parece que a confissão coloca uma espécie de antídoto, uma vacina. Olha, mas se entenderem mal a questão da liberdade cristã, veja só, aqueles que sob o pretexto de liberdade cristã cometem pecados, toleram concupiscências, eles destroem o fim da liberdade cristã. E aí vem a correção, porque o fim da liberdade é que, sendo livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Talvez aqui esteja um dos alertas que, se a gente, isso que é cerne do capítulo, se entendermos isso, entendemos muito sobre liberdade cristã. Que seria: podemos viver em qualquer tipo de séculos, podemos viver em quaisquer tipos de pressões, podemos viver em quaisquer países, em países tropicais como os nossos, pautados nas festas mais sensuais que existem, outras festas mais idólatras que existem, outros feriados, nem bem não terminou ainda essas aberrações de São João. Rapaz, quando passar isso, eu já vou ter que me prevenir com os jovens, porque já vem Halloween. É triste a vida de um pastor, porque olha, vão ensinar que é verdade, vão ensinar que é legal, vão ensinar que é cultural. Quando terminar Halloween, vem a construção do Natal comercial. Como é? No próximo? Puxa vida, eu não tenho acompanhado muito, mas é só isso, Adão. É para ver como é que a coisa tá. Então, só brincando, mas pense nisso como um todo. Vai viver num país assim? Em que tudo já está sendo planejado antecipadamente. E como é que ensina as crianças? E como é que faz devocional com as crianças para protegê-las disso? E como é que ajuda as crianças na escola? Em qual escola? E como é que se trabalha isso na escola bíblica dominical? Com jeito e com amor, meus irmãos. Porque isso não é uma questão de brigas. Na verdade, nós somos ensinados a nos admoestar mutuamente, por amor e por proteção mesmo. Essa é a minha função como pastor. E é a nossa função como crentes. Qual é a mensagem dada? Qual é a maneira que as pessoas hoje estão nos vendo em relação ao uso da liberdade cristã e da liberdade de consciência? Por isso, graças a Deus, pela liberdade, mas nós temos que lembrar que a liberdade é a liberdade da mão dos nossos inimigos. A liberdade não é para que corramos mais riscos, a liberdade é das mãos dos nossos inimigos, para que possamos servir ao Senhor em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. E aí nós temos os muitos textos, Estou querendo fortalecer com vocês essa ideia fundamental. Nós temos posição tomada. Nossa posição não é dúbia. Pode ser que a nossa confessionalidade seja fraca. Pode ser que nós não consigamos dizer, somos confessionais. Pode ser. Bom, essa é a minha responsabilidade. Lhe ajudar. Lhe mostrar um capítulo da Confissão de Fé de Westminster para que juntos possamos exercitar a liberdade nossa. Porque às vezes a gente comete mesmo coisas e riscos e nós vivemos, como eu digo, em um país, esse país que nós conhecemos muito bem, Bom, essa quarta parte, ela na verdade é uma parte como prevenção, assim, porque dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos 3 poderes. Não é bem poder, porque vamos dizer que os poderes eles estão numa federatividade. O Brasil tem poder legislativo, que é a Câmara dos Deputados, senadores e tal, poder executivo, que é o seu presidente, e poder judiciário, que são as cortes,
Bom, e uma igreja séria também tem isso. Nós somos federativos também. Nós temos um trabalho de execução, normalmente feito por seus pastores. Nós temos um trabalho de legislação, normalmente feito por seus presbíteros. E, claro, nós temos nossos tribunais, que são para exercício de disciplina eclesiástica. Então, essa passagem aqui, esse ponto da confissão, ele, na verdade, vai dizer isso. Vai dizer que todas essas ações nossas, elas devem ser preventivas, usando de Mateus 18, da primeira carta de Pedro, para cuidar das pessoas que correm o risco de se desviar. Mas em situações que o ouvir não é o suficiente, então a igreja tem que exercitar o poder de disciplina. Visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos, veja o sentido, e preservemos uns aos outros, estes resistem à ordenança de Deus, resistem à ordenança de Deus, os que sob pretexto de, veja a palavra, liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil, religioso ou ao exercício dele. Então a confissão diz, olha, pode ter gente que não vai dar a mínima para isso, de que consciência de Deus, que eu faço o que eu quero e acabou. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo, concernentes à fé, ao culto ou ao procedimento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza ou pelo modo de publicá-las e mantê-las são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, podem de justiça ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Isso também é minha função. Dizer que, sim, nós vivemos em um país, que é esse país todo aí, mas a igreja vive em um país como peregrinos de um reino que não é do país, né? Nós sofremos todas as pressões e todas as coisas do nosso país, mas antes de tudo, nós somos peregrinos que estão caminhando numa jornada que implica ou que tem como promessa a glória, né? Então essa passagem certamente foi para aquela época, como é para nós hoje, realmente um alerta. Um alerta para que nós não nos desviemos do verdadeiro princípio da liberdade cristã. A liberdade cristã não é para uma libertinagem pessoal. A liberdade cristã é para que sejamos mais crentes, mais adoradores, para que no relacionamento que temos com Deus, nos arrependamos dos nossos inúmeros pecados e vivamos com Deus num país difícil como é o nosso. Você pode amar o Brasil, mas esse é um péssimo lugar para criar filhos, para conviver em família, porque nós não conseguimos ainda, como nação, construir uma nação com valores morais e éticos. Ainda não conseguimos. E ainda somos fruto ou estamos dentro de um tempo que talvez continuará sendo um tempo de inimizades, as coisas mais simples da fé. Gostaria de abrir para se alguém quisesse opinar. Temos ainda 5 minutos. Pontuando essa questão. A dificuldade de exercitar liberdade cristã e liberdade de consciência em um país como o nosso. Se alguém quiser opinar, quiser sugerir, só levantar a mão e eu dou o microfone. Referente o assunto é um pouco complexo, né? Até porque pregar numa geração como essa nossa de hoje, né, está um pouco complexo. Depois que o pós-modernismo ele acabou entrando, infelizmente muitas igrejas também abriram suas portas. Né? Em Salmo 150, versículo 6, ele fala que todo ser que tem fôlego deve louvar a Deus. Né? Hoje em dia o que nós vemos é muita boca de crente cantando pagode, funk e rock and roll, infelizmente. Então, como que nós nos posicionamos em referente a tanta decadência, né, da igreja, principalmente, tem a cada dia perdido o foco principal, né, que nem Paulo fala, né, o caminho para um alvo. O alvo
unicamente Cristo. Como que nós vamos ser diferentes nessa geração, sendo que, em vez do cristianismo estar influenciando o mundo está influenciando o cristianismo? O Reinaldo fala, a partir do Salmo 150, eu vou usar uma frase aqui nesse 1 minuto que me resta. Meus irmãos, quando nós perdemos a noção da adoração ao Senhor, mas a adoração, aquela adoração que Ele requer, não aquela adoração que eu quero dar a Deus, a adoração que está requerida nas Escrituras. Quando a gente perde essa noção da adoração ao Senhor, de viver com Ele, de estar nele, de usufruir, de se alegrar nele, de não querer mais nada do que estar com Ele, quando a gente perde essa noção do eu para Ele, quando a gente perde isso, a gente também perde as condições que a gente tem de resistir, a gente também perde as forças para evangelizar. Note que uma coisa, um problema na raiz, um problema no DNA, um problema na prática contemplativa ao Senhor, um detalhe só, no entender que nós vivemos para Ele, afeta os outros. Então, eu responderia que a melhor forma é voltar ao entendimento, como igreja ocidental, voltar ao entendimento que nós existimos para a glória dele. Que nós existimos para Ele, e nós somos um povo para Ele, e Ele sempre chamou este povo para si, e sempre manteve um relacionamento estrito com esse povo, mas ele não é um relacionamento assim, superficial, é um relacionamento de chamar a pessoa pelo nome, de conhecer todas as coisas da vida dessa pessoa, e de andar com essa pessoa de uma maneira pessoal. Talvez seja isso, Reinaldo, que nos dias atuais deva ser a nossa pregação. Conversarmos com as pessoas de um por um, como é que está realmente a sua vida com Deus? Como é que está realmente o seu tempo de oração com o Senhor? Como é que está realmente o seu tempo de leitura das Escrituras? Como é que está realmente o seu tempo em relação aos compromissos públicos firmados, né? Essa é uma das minhas funções também como pastor. Por isso nós temos de ter aulas assim também, né? Eu acho que é possível, à luz das Escrituras, vivermos para a glória de Deus. Porque sempre foi possível. Sempre teve gente que sobreviveu às coisas mais difíceis de todos os tempos. A questão é que nós hoje precisamos nos perguntar, a gente consegue viver ou estamos dentro de uma decadência irreversível? Bom, aos cristãos não há decadência irreversível, né? A decadência é para o mundo que odeia a Deus e os seus ensinamentos, mas aos cristãos não, né? Então a volta é sempre às Escrituras, tá bom? A volta é sempre à prática pessoal com Deus. Irmãos, tocou o segundo sinal, né? Então temos de encerrar. Oremos? Feche seus olhos um instante. Vou pedir ao reverendo Daniel fazer essa oração, reverendo, por gentileza. Obrigado. Com a oração do reverendo Daniel, encerramos nossa escola bíblica dominical. Nos encontramos à noite, permitindo Deus. Obrigado a Deus pela tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, praticá-la e andar em teus caminhos. Pedimos isso, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.